Quando eu chorar, um conselho teu me consola. Uma pai, amigo de todas as horas, disse a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Pastor Marcos, da Igreja Presbiteriana Renovada, Congregação Jardim Santa Clara, deseja um feliz e abençoado Dia dos Pais. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, set by the river, and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need somewhere to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need someone to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know.
estar louvando uma música com a minha filha. A música chama Realidade. E é uma música que ela é muito bonita e tem tudo a ver com a minha vida. Hoje, essa aqui é a minha realidade, a minha família dentro da igreja, eu, graças a Deus, dentro da igreja, a minha filha aprendendo tudo aquilo que eu posso ensinar para ela, né? Eu creio que tem muitos pais aqui que tem muitas coisas para me ensinar aqui, né? Que eu sou marinheiro de primeira viagem, mas como o irmão Albertinho, o pastor Marcos, o irmão Zé Ricardo, o nosso irmão que está sentado ali, e muitos outros que estão aqui, eu creio que cada um tem uma experiência de vida para ensinar para mim. Saber como lidar e travar as batalhas no dia a dia. O maior defeito da juventude de hoje é não aprender. Jovem sonhador, sem inspiração para viver. Pobre pecador, que só pensava em morrer. Realidade.
Nós sabemos que essas crianças criadas no caminho do Senhor serão livres de muitas mazelas que a vida oferece e que muitas vezes nós, mais velhos, passamos e que poderia ser evitado se nós estivéssemos caminhando com Cristo. Então é maravilhoso saber que os nossos filhos podem estar trilhando os caminhos de delícias, caminho de vida abundante, que você possa estar ensinando sim os teus filhos, e não se esqueça de anunciar o Evangelho, para que os filhos dos outros também venham a encontrar esse caminho. Amém? Gostaria de estar lendo a parábola do filho pródigo, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ser breve, irmãos, porque hoje nós já nos emocionamos bastante com este culto, né? Maravilhoso. Diz assim a minha Bíblia: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse o pai: eis que
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Irmãos, é sempre muito interessante nós lermos e entendermos o contexto desta história, quando, por parábolas, o Evangelho é anunciado por Jesus. E nós vemos aqui algo muito interessante, porque nós vemos aqui que os religiosos, as pessoas que estavam seguindo a palavra, seguindo os ensinamentos de Deus, através do judaísmo, eles eram judeus. Jesus estava pregando para judeus. E nós vemos aqui Jesus anunciando a eles, para que eles compreendessem o devido amor àqueles que haviam se perdido. Nós vemos aqui Jesus mostrando a eles que as pessoas que estavam lá fora, que os gentios, que as pessoas que não tinham o contato com a lei, também necessitavam do perdão, necessitavam ser encontrados, necessitavam ser achados, e necessitavam do amor de Deus. Nós vemos que as parábolas que Jesus contava era sempre didaticamente mostrando, para que nós possamos compreender que nós estamos aqui, nossos filhos estão aqui, nossas crianças estão aqui. Que maravilha! A minha netinha dançando aqui com a gravatinha, entregando um presentinho, a lembrancinha ao meu filho. Que maravilha! Os seus parentes, os seus filhos aqui, quando não estão aqui, estão em outras igrejas, foram alcançados pelo Evangelho. Que maravilha! Mas e os nossos irmãos? E aqueles que ainda não descobriram esse caminho? E aqueles que ainda estão sofrendo? Porque nós sabemos, irmãos, que o mundo aborrece, o mundo nos aborrece, mas quando nós temos a Cristo, nada do que está fora de Cristo, nada do que está fora de nós pode nos aborrecer. E o mundo perece, as pessoas perecem. Por quê? Porque não tem o Pai. Aqui é colocado materialmente a fome, materialmente algo que aquela pessoa estava precisando. Aquele jovem que abandonou a casa do pai, aquele jovem que pegou o dinheiro, aquele jovem que pegou aquele dinheiro e gastou com as prostitutas, aquele jovem que viveu uma vida dissoluta, mas que agora ele padecia fome. E nós vemos no mundo as pessoas padecendo, as pessoas com fome, mas fome de espírito. As pessoas estão famintas, estão sedentas. A Bíblia diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que no nosso país há muito alimento,
algumas pessoas passam necessidade, sim. Muitas pessoas. Mas nós sabemos que muito mais do que a fome material, milhões de pessoas passam fome espiritual. Milhões de pessoas têm uma vida seca, porque não compreenderam o que é viver debaixo das mãos de Deus. Nós sabemos que as pessoas estão desesperadas. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm o Evangelho, que têm Cristo, por mais que sejam duras lutas, jamais jogaria a esposa de uma janela. Jamais jogaria uma criança. O que eu estou dizendo com isso, não estou julgando ninguém, não sei se foi ele que jogou ou não jogou. Mas nós sabemos que isso acontece e muitos jogam. E isso não é problema financeiro. Muitas vezes as pessoas têm as qualidades intelectuais, materiais. As pessoas têm o dinheiro suficiente, mas não têm o amor de Deus. Não que Deus não a ame, mas elas não encontraram como amar a Deus, o que fazer. E pasme, irmãos, não é culpa de Deus, é culpa nossa, é culpa da noiva, é culpa da igreja. A igreja não tem feito o seu papel. Talvez você tenha pensado, mas eu tenho me esforçado. Sim, mas se você tem se esforçado a quê? Você tem se esforçado a anunciar o Evangelho? Ou a viver o Evangelho? A pregar o Evangelho? Jesus estava contando uma parábola para que as pessoas entendessem o amor de Deus. E eu gostaria de falar nesta noite, brevemente, não sobre o filho pródigo, mas sobre esse pai. Porque a parábola, ela é ensinamento constante. Em todas as partes que você olhar tem ensinamento. Jesus é didático. Jesus nos ensina. E a palavra ela corta para todos os lados. E nós vemos aqui um pai amoroso, um pai que não discute com aquele filho que pede-lhe a fazenda. Ele pede o bem que é do pai. Ele mata o pai. Nós sabemos, irmãos, que uma herança, ela é dada depois que a pessoa morre. Nós sabemos que uma herança é algo que o pai deixa para os filhos. Independente de dinheiro, ou seja lá o que for, o pai pode deixar ensinamentos ao filho, bons ou ruins, porque nós aprendemos com os nossos pais, e muitas vezes existem pessoas que não teve o ensinamento do pai, muitas pessoas que não teve nem o ensinamento de uma mãe, foram órfãos. Mas não se esqueça nunca, ninguém deixa de ter o ensinamento
do nosso Pai maior, que é Deus. Independentemente de qual é a vida da pessoa, todos têm o alcance da palavra de Deus e os maiores ensinamentos para a vida. E nós vemos aqui aquele pai que deve ter ficado triste, sim, em um filho pedir algo que ele estava guardando para o próprio filho, antes do tempo. Talvez se tivesse alguma necessidade, mas nós vemos que não é o caso. Ele pediu a herança, simplesmente para se aventurar e gastar, e foi o que fez, gastou com as meretrizes. Mas nós vemos aqui um pai que entrega isso ao filho e continua vivendo, amando o filho. O filho vai embora, ele lembra do filho, às noites ele sonha com o filho, ele está com o coração apertado, o filho não está mais com ele. E aquele filho lembra-se do pai, num momento em que ele está passando dificuldades. Mas o mais interessante neste pai é que ele lembra dos trabalhadores do meu pai. Ele está longe e ele está com vontade de comer a lavagem do porco, porque ele está com fome e ninguém lhe dá nada, afinal ele está longe da casa do pai. E agora ele se volta e ele começa a pensar no pai, e a primeira coisa que ele lembra, a bondade do pai. Esse pai que nós estamos falando é um pai especial. Esse pai da parábola que Jesus conta é um pai legal, porque nós vemos que os trabalhadores deste pai tinham uma abundância de pão. Os trabalhadores deste pai eram bem tratados, e é o que o filho lembra, e é o que dá força ao filho a voltar ao pai. Porque era tão grande a maldade que o filho tinha feito ao pai. Era como se ele tivesse matado o pai antes do tempo. Ele abandonou, pegou o dinheiro, a parte dele, foi embora e largou o pai para trás. Mas a bondade do pai faz ele lembrar-se deste pai. Eu vou dizer ao meu pai: pai, me trata como um dos seus empregados. Não precisa mais me tratar como filho, afinal eu fiz uma coisa ruim. Me dê um emprego. Tantos empregados aí. Me dê um emprego. Nós estamos vendo a qualidade deste pai. O filho viu a qualidade deste pai. E ele volta. E o pai que está ali, triste, todos os dias pensando naquele filho. A hora ele olha de longe, ele avista o filho e reconhece. Talvez de uma distância que não dá para você decifrar quem vem lá, mas ele reconhece o filho. Afinal, ele está esperando esse momento. Ele nunca perdeu as esperanças de ver o filho voltar. E aí ele começa a correr em direção ao filho e abraça aquele filho. Ele abraça aquele filho e traz o filho.
e pede para os seus empregados trazer a melhor roupa, trazer um anel, colocá-lo, vesti-lo, colocar sandálias novas. Pega aquele bezerro que era cevado, aquele que ele estava guardado para uma ocasião especial, mata aquele bezerro, faz uma festa para aquele filho que havia sepultado o pai antes do tempo. Mas o pai está esperando ele. Mas aí vem o segundo filho. Aquele filho que era obediente ao pai. Aquele filho que estava junto do pai todos os dias. Aquele filho que não havia abandonado a fazenda. Aquele filho que cuidava das coisas do pai, que ajudava o pai na administração da fazenda. Aquele filho, ele fica enciumado. Talvez nós, como seres humanos que somos, falhos que somos, nós até damos razão a ele. Afinal, aquele filho, poxa vida, que cara folgado, pegou a parte dele, gastou, e agora vem, e meu pai faz festa para ele, e nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Veja a administração deste pai, o amor deste pai, que começa pelos seus empregados, pela sua fazenda, pelas suas coisas. O que ele diz ao filho: filho, este seu irmão estava morto, ele reviveu. Filho, tudo que eu tenho é seu, ele já gastou o que ele tinha, mas ele estava morto, nós não podemos reconciliar ele. Lembre-se que Jesus está falando com a humanidade. Lembre-se que Jesus está falando com nós, seres humanos, com a igreja. Será que nós estamos pregando o evangelho como deveríamos? Ou será que nós, como igreja, não estamos querendo fechar as portas para os filhos pródigos? Fechar as portas para as pessoas que estão vivendo vida dissoluta, para as pessoas que está na moda ser crente, irmãos. Está muito atual a parábola do filho pródigo. As pessoas estão querendo o evangelho, e muitas vezes nós, com o nosso puritanismo, nós temos impedido o filho pródigo de voltar. O filho pródigo muitas vezes não tem visto pão na casa do pai, mas tem visto irmãos que têm rechaçado por causa do pecado dos pródigos. Nós precisamos compreender o verdadeiro evangelho, que é o amor do Pai. O Pai morreu, o Pai é Cristo. O Pai morreu por nossos pecados. O Pai se deu por nossos pecados, para que nós amássemos a humanidade. E o que nós estamos fazendo é julgando a humanidade antes do tempo. Nós estamos vivendo na graça, período de pregar o evangelho a toda criatura, período de anunciar a palavra de Deus e deixar o julgamento para o dia final. Que nós possamos abrir
as porteiras desta fazenda, possamos abrir as porteiras da igreja e receber os pródigos e colocar um anel no dedo e matar o bezerro cevado e deixar que o Pai cuide das pessoas que estão lá fora, cheias de pecado, cheias de carrapicho, como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, mas que também são criaturas de Deus e que podem ser adotadas como filho de Deus, como nós fomos adotados. Deixe Deus amar as pessoas através da sua vida. Afinal, a fazenda é dele, o reino é dele, tudo é dele. Nós somos cidadãos do reino e não temos a posse de nada. Tudo é do nosso Pai e Ele quer dar aos seres humanos, independente da sua acepção ou não, do que você acha que está certo ou que está errado. Deus ama o ser humano e quer salvar as pessoas. Apenas ame as pessoas e deixe o julgamento para o dia final. Que Deus vos abençoe.